Vamos dar seguimento, então, à nossa programação. Teremos agora o painel 3, Serviço Ambientalmente Adequado, o papel da infraestrutura no saneamento de resíduos. Convidamos ao palco para fazer a moderação deste painel o senhor Fernando Monteiro, deputado federal. Enquanto ele recebe alguns cumprimentos, convidamos a senhora Andréia Almeida, diretora técnica do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. Uma salva de palmas. Convidamos o senhor Flávio Pancieri, advogado e presidente da Câmara de Arbitragem da FIEP. O senhor Alexandre Araújo, CEO da Quality Tecnologia, especialista em projetos de infraestrutura de tecnologia e Smart City. Convidamos o senhor Walter Casimiro Silveira, secretário de Obras do Distrito Federal. Sejam todos muito bem-vindos, podem sentar neste momento. Passamos a palavra ao nosso moderador, o senhor Fernando Monteiro, deputado federal. Boa tarde a todos. Para nós é uma satisfação estar aqui hoje, né? Eu sou um apaixonado por saneamento básico, apesar de ser um pouco... sempre tem que ser um pouco rebelde, ministro, porque saneamento básico, ele é drenagem, resíduos sólidos, água e esgoto. E lá atrás foram separando, né? E é por isso que nós hoje pagamos um preço alto por isso. A gente vem aí exatamente tratando de forma diferente um assunto que ele tem que ser conjunto. E uma das grandes tarefas que eu tenho no Congresso Nacional é exatamente isso. É tentar conectar cada um nisso, cada um unidos para poder a gente ter a solução. E o tema é pertinente, e ele está ficando cada dia mais, né, como é que eu posso dizer assim, ele pode mais visível, exatamente por conta dos eventos climáticos. Eu sou do Nordeste, né, um dos grandes erros foi que uma palavrinha bem pequenininha, que se falava no passado, que era combater a seca. Nos combate seca, se convive com seca. Essa palavra pequenininha fez grandes diferenças nas políticas públicas adotadas anos e anos no país. E o evento climático é da mesma forma. Não existe combater eventos climáticos, existe conviver com eventos climáticos. E o saneamento básico ele é fundamental para a gente tenha um equilíbrio, exatamente, para conviver com eventos que vão acontecer sem ter catástrofes, como acontece no Brasil. Você imaginar que há 30 dias atrás, 40 dias atrás, teve um tsunami, né, acho que foi na Rússia, e não teve nenhuma morte. Por quê? Porque lá eles convivem com esse tema. Então, convivem, discutem, está aqui o professor Massal, sai aqui pouco falando, sabem contratar, né, há um mecanismo de contratação, ou de concessão. Então, no dia de hoje, eu acho que é um dia importante, e eventos feito esse, para nós congressistas, é exatamente para nós aprendermos. Quem fez essa bela cidade, que eu sou fã, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, dizia que a política não tem compromisso com o erro. E a única forma de não errar é ouvindo as pessoas, é ouvindo o setor, é ouvindo o segmento. E esses eventos servem para isso, para pegar especialistas, pegar pessoas que têm o conhecimento técnico, que têm o conhecimento empírico, que têm na forma de fazer, né, transformar a mão de obra, transformar o serviço contratado, e esses eventos é que faz a gente legislar. Hoje, o painel fala exatamente do marco regulatório de saneamento, o evento. Mas o painel fala do serviço mais adequado no meio ambiente.
né? E eu queria, primeiro, começar, né, falando aqui e perguntando a nossos panelistas, né, como instrumentar e financiar a infraestrutura necessária para garantir os serviços de saneamento de resíduos ambientalmente adequados, equilibrando inovação, tecnologia, responsabilidade dos municípios, cumprimento das metas legais. Então, eu queria começar aqui hoje, né, passando para o ministro Walter Casemiro Silveira, hoje secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, essa indagação, para ver se a gente dá o pontapé, para ver se a gente dá aí uma aquecida no debate hoje. Bom, boa tarde. Deputado, eu vejo o seguinte, primeiro, eu acho que a regulamentação que veio trazendo as exigências para o controle do saneamento, da questão do tratamento de resíduos, ele exige de cada ente público, seja ele municipal, estadual, um planejamento eficiente para que dê esse tratamento a esse resíduo, né, claro, de quem tem responsabilidade. O senhor falou muito bem aqui que a gente trata saneamento básico e nem sempre junta todas as pontas, né? Brasília, ele tem cumprido com a sua obrigação dentro do que a lei prevê, onde Brasília fez um plano nacional de resíduos, para tratamento dos resíduos e para o saneamento básico. E tem tido a preocupação, e por isso já está em fase de elaboração de uma revisão já dos seus planos agora, para que a gente possa dar continuidade a esse tratamento e ter diretrizes e controles de todo esse resíduo que é despejado, né, seja ele do resíduo orgânico, o resíduo sólido, que hoje aqui em Brasília é tratado pela SLU, André está aqui representando a companhia, seja ele na questão de esgoto, que aqui em Brasília é tratado pela CAESB, ou da parte da drenagem, que é tratado pela Nova Cap. E a gente possui duas secretarias que faz esse tratamento em conjunto, a Secretaria de Meio Ambiente fazendo toda essa gestão, a definição de políticas públicas junto dos resíduos sólidos, e a Secretaria de Obras em relação a toda a parte de coleta de esgotos e de águas pluviais, onde essas empresas vinculadas fazem todo esse tratamento. Então, esse planejamento e todo esse controle feito, né, dentro de todos esses órgãos envolvidos, para mim é fundamental para que a gente possa dar essa resposta desse tratamento desses resíduos. Então, eu vejo que Brasília conseguiu despontar nessa questão da definição dos planos e continua nesse trabalho de revisão dos planos, justamente para manter esse nível de eficiência no tratamento dos resíduos. Então, dessa forma, eu acho que a gente está conseguindo mostrar o trabalho aqui do Distrito Federal de uma política eficiente de tratamento. Eu costumo dizer que hoje o resto da construção civil, o resíduo da construção civil, é tratado aqui em Brasília como ouro, deputado. Aqui disputa no tapa para ver quem é que fica com o resíduo da construção civil, né? Todo o monitoramento é feito pela Secretaria de Obras, junto com a SLU, da destinação desse resíduo lá para a SLU, com monitoramento eletrônico, e quando chega, eu digo que as administrações regionais brigam para poder receber todo esse resíduo para fazer a destinação correta disso, né? Em ruas não pavimentadas, quando a gente tem problema de fazer conformação, onde a água da chuva deixou erosões e tudo. Então, isso é um modelo sustentável que a gente tem tido um bom sucesso aqui no Distrito Federal com relação à aplicação
desse material, e até mesmo quando você está aqui fazendo obras de infraestrutura e que você precisa fazer grande movimentação de material, de solo, a Secretaria tem desenvolvido um sistema justamente para fazer o reaproveitamento de todo esse material, para que a gente possa diminuir custo nas obras públicas e ter a destinação desse material de forma correta, monitorada e claro, da melhor forma que agrida menos o meio ambiente. É isso. Obrigado, ministro, hoje secretário do GDF. Eu queria agora passar a palavra ao doutor Flávio. Pansieri, por favor. Eu tinha pedido para... Você pode colocar lá a minha apresentação? Eu tinha me preparado, presidente, para fazer uma apresentação, coisa rápida, não mais do que 53 minutos, mas fiquem tranquilos, vai ficar dentro do combinado. Bem, meu nome é Flávio Pansieri, eu sou professor de Direito Constitucional, de Direito Econômico, do mestrado e doutorado da PUC do Paraná, exerço hoje a função de presidente da Câmara de Arbitragem da Federação das Indústrias do Paraná, e venho aqui hoje falar um pouco sobre essa percepção da indústria e da arbitragem para este momento que o Brasil vive do marco do saneamento. Onde é que está o passador de slides? Do marco do saneamento. Nós temos 3 reflexões aqui. Primeiro, o desafio regulatório e o federalismo cooperativo. A segunda reflexão importante, me parece que está no gargalo do financiamento da história econômica. E a terceira, que é a concentração do mercado, um risco sistêmico que nós estamos vivendo já hoje, com apenas 3 ou 4 empresas dominando todo o mercado. E, por fim, o papel da arbitragem, em especial do Dispute Board, que é um instrumento essencial para quem quer fazer obra de infraestrutura, para quem está pensando em fazer saneamento. Não tem mais como nós nos socorremos do Poder Judiciário. Hoje eu brincava com o ministro Cuquina, quando ele saiu da mesa de manhã, eu falei assim: ministro, só faltou o senhor dizer na palestra que o senhor esperava que esses casos não chegassem ao STJ e que as arbitragens responderiam. Ele falou, mas daí seria renúncia de jurisdição, eu não poderia fazê-lo. Mas, quiçá, está na hora de nós repensarmos o modelo de solução de conflitos no setor de infraestrutura do Brasil. E é inacreditável como nós temos relegado a um segundo plano a percepção da mediação e da arbitragem, e do dispute board nem se fale, para os grandes contratos de infraestrutura. E daí eu estou dizendo, qualquer obra que o município, não sei quantos prefeitos tem aqui, mas não importa a obra do tamanho que o teu município vai fazer, nós não estamos falando de obras de 2, 3, 10, 20 bilhões, nós estamos falando daquela obra de 10 milhões do Pontilhão, como diria o prefeito Rodolfo, agora eu conversava ali, de 10 milhões do Pontilhão, do viaduto que você vai fazer, da praça que você está construindo, ou das redes todas que você vai construir de saneamento da tua cidade. Bom, aqui tem alguns dados importantes, me parece que são fundamentais, né? 59 leilões temos aqui um mapa do saneamento no Brasil, 59 leilões, 178 bilhões já contratados, 70 milhões de pessoas e metas para alcançarmos a universalização. Nós temos aí o saneamento, saiu de uma fase de inércia, nós já saímos desse momento inicial, a regulação ganhou um protagonismo e são 5 anos e 4 reflexões, me parece, muito importantes. Primeira delas, o desafio do federalismo cooperativo. Primeiro, né, a regulação trouxe uma certa previsibilidade no sistema, é verdade. Nós temos lá, só que essa regulação trouxe um problema. Hoje nós temos aproximadamente no Brasil 100 agências, deputados, tratando de saneamento no Brasil. 100 agências, sem uma harmonização cooperativa do Pacto Federativo. Seja agência nos estados, até em alguns em municípios, imaginando que pode mudar o regramento geral das 12 regras fundamentais estabelecidas pela ANA. O desafio aqui é transformar esse embate federativo em uma cooperação federativa,
com a ANA efetivamente servindo de bússola e fundamental para o sistema no Brasil. Depois, a redução nos custos, quando a gente pensa em regular mais, é uma frase que escutei há pouco tempo num congresso, que fui fora do Brasil, onde a afirmação era: na Europa nós estamos tão regulados que ninguém mais consegue entrar no sistema se já não for do sistema. Porque é tão caro você operar quando a regulação está em seu nível máximo, que ninguém mais entra. Só quem está lá. Isso traz uma série de problemas para a estrutura no país, né? Em nosso país, quiçá, podemos usar isso como exemplo, as 7 grandes construtoras, né? Eram só elas, porque a regulação era tão intensa para que só permanecessem elas, que nós não tínhamos espaço para mais. Nós temos que cuidar para que isso também não aconteça nesse setor. A segunda reflexão importante é o financiamento, né? O saneamento intensivo precisa de investimento intensivo, e crédito longo prazo, barato, difícil conseguir isso com uma taxa de juros como nós temos hoje. Nós temos um problema hoje da taxação das debêntures incentivadas, né? Que pode retirar até 15 bilhões do setor aí nos próximos anos, e em especial no Nordeste, que não tem uma rentabilidade tão evidente no retorno dessa aplicação do investimento. Então, nós estamos enfrentando esse desafio do investimento no Brasil. É possível que no ano que vem nós já começamos a ter uma redução da taxa básica de juros, a depender dessa nossa relação com os Estados Unidos. Como é que vai acabar essa guerra, né, deputado? Precisamos de ti lá, deputado, para nos ajudar a resolver esse embate entre Brasil e Estados Unidos, porque é óbvio que nós vamos perder essa guerra, né? Não tem ninguém aqui que tenha expectativa que não, o Brasil é soberano, nós vamos ganhar a guerra. Lógico que o Brasil é soberano, mas não temos que ser inteligentes, né? Os sujeitos são algumas dezenas de vezes maiores do que nós. O setor madeireiro no Brasil, que exportava 40% para os Estados Unidos, por exemplo, fechou todas as fábricas esse mês no Paraná. Todas, deputado. Todas as fábricas já estão fechadas. 100% delas de madeira. Porque não tem mais para quem exportar, e eles podem comprar da Europa, podem comprar do Canadá, e aí nós vamos ter um outro problema daqui a pouco, que é, quiçá, uma redução da atividade econômica em alguns setores estratégicos para o país, e que, quem sabe isso, a redução do custo de algumas, talvez da carne, fique um pouco mais barata nos próximos meses, se nós sofremos o impacto também da carne, mas a grande discussão é o quanto isso vai impactar na taxa básica de juros e o quanto vai impactar no nosso financiamento e quanto isso vai retirar de investimentos diretos no setor. Né? O Estado hoje está gastando demais, investindo de menos, e nem se imagina pensar em fazer investimentos de infraestrutura. Tenho ouvido pouco falar no Brasil em grandes investimentos em infraestrutura. Temos ouvido falar em aumento de custo com a máquina pública, aumento de gasto com o servidor de forma sistêmica, mas em investimento de verdade, pouquíssimo investimento em nosso país. Nós precisamos de uma estabilidade fiscal. Temos aqui uma grande, a doutora Karen, aqui minha conterrânea, uma grande, já trabalhou no escritório tributário, hoje trabalha com direito ambiental, mas certamente é uma pessoa que vai poder falar um pouco sobre isso com vocês amanhã. Sem estabilidade fiscal, sem segurança tributária, sem crédito competitivo, nós nunca vamos ter universalização de atendimento. Por fim, o último risco sistêmico que eu queria trazer para os senhores como reflexão nós crescemos 84%, a iniciativa privada cresceu no setor no Brasil. Ocorre que apenas 4 grupos dominam esses 84%. Nós temos um risco sistêmico e ficarmos atrelados a esses 4 grupos. Nós não estamos dizendo que esses 4 grupos não são bons, óbvio que eles são fundamentais. Eles abriram os sistemas, mas nós precisamos ter um sistema regulatório que permita que outros players também venham para dentro do sistema, para que a gente possa ter uma maior competitividade, aumentando a eficiência, a tecnologia aplicada e reduzindo essa dependência perigosa de poucos grupos. A se imaginar que qualquer grupo desse que tenha uma instabilidade financeira teria um impacto fundamental na prestação de serviços em uma grande região do país. Qualquer um desses grupos em RJ, qualquer um desses grupos com dificuldades de fluxo de caixa, impactariam nos serviços prestados para toda a sociedade. Eu queria, por último, dizer
que é uma última reflexão que eu queria trazer, apresentado esses 3 riscos sistêmicos fundamentais, me parece que nós temos um outro risco fundamental. Qual? A conflituosidade e a ausência de solução dos conflitos de infraestrutura em nosso país, ou arrastar disso por décadas. Eu tenho 25 anos de história na advocacia, nosso escritório advoga na área de infraestrutura. Eu não sou feliz em dizer que advogo na ação mais antiga do país, uma ação ainda do século passado, do estado do Rio de Janeiro, ainda sobre a desapropriação de um convento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que até hoje se estende a discussão sobre aquela desapropriação. Transitado em julgado, dinheiro depositado em conta, ninguém consegue levantar. É o maior precatório que existe no país. Infelizmente eu não sou titular da integralidade dos honorários desse precatório, tem só um pedacinho dele, bem pequenininho, porque foram dezenas de escritórios que me antecederam nessa ação para este cliente, são quase 15 partes discutindo este feito, mas este é um bom exemplo de um debate, neste caso, face ao Estado, que não se resolve. Outros temas, como a faixa de infraestrutura no estado do Paraná, que ficamos lá discutindo 10 anos, se podíamos cortar 10 metros, esta é a fase, 10 metros em linha reta da vegetação, em uma faixa fundamental da infraestrutura para o estado do Paraná. 10 anos discutindo. Eu fui parecerista nesse caso há 10 anos, há 2 semanas ele foi julgado pelo TRF, dizendo, olha, pode cortar os 10 metros de mata para terminar a faixa de infraestrutura, porque o benefício para a coletividade é muito maior do que o prejuízo ao meio ambiente. Nós vamos passar por uma série de enfrentamentos como esses com o Estado. Agora eu queria solucionar outro enfrentamento especial quando o Ministério Público não está. Eu estou dizendo na contratação e na execução dos contratos de infraestrutura. Existem 4 elementos fundamentais que dizem aos senhores que os senhores nunca mais devem contratar a cláusula de foro dizendo a comarca de sua cidade. Nenhum município. E sim dizendo, o foro competente para julgar os dilemas e os desafios destes contratos será a Câmara Arbitral tal. Eu, logicamente, como presidente de uma das principais câmaras de arbitragem do país, que é da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, é a 4ª maior câmara de arbitragem do país, tenho a dizer para os senhores, logicamente, coloquem a cláusula arbitral, a CANFIEP. Quais são os 4 elementos fundamentais? Primeiro, tempo reduzido para a solução do conflito. Nenhum conflito dura mais do que 12 meses para ter uma decisão terminativa. Final, não tem recurso. Não, mas eu não posso ir ao Poder Judiciário? Não. Somente se, por um acaso, você descobrir que os árbitros, de algum modo, não revelaram alguma posição de conflito dele no feito. Senão não há discussão no Poder Judiciário. Nós temos 20 anos de história, um caso foi levado ao Poder Judiciário e não conseguiu dar continuidade na demanda no Judiciário, dizendo que a competência era da Câmara, que não havia nenhuma irregularidade praticada e que valia a decisão da Câmara Arbitral. A segundo ponto muito importante, além do tempo, o custo operacional. Os custos para uma arbitragem, ao contrário do que se imagina, que custam valores imensos, enormes, que são impagáveis, eu queria sugerir aos senhores que acessassem aquele site CANFIEP, fieppr.org.br/CANFIEP, lá rola um pouquinho para baixo, vai ter uma calculadora de custas. Pega uma obra lá do teu município, da empresa que tu participa, e bota lá, 100 milhões de reais, uma obra grande, ou bota 100 mil. Eu garanto que qualquer obra de 100 mil reais, que pode ter cláusula arbitral, custa menos do que no Poder Judiciário. Menos de custas do que no Poder Judiciário. Com 12 meses de solução definitiva. Terceiro ponto, eficiência técnica. Os árbitros que são árbitros em arbitragem, em regra, não são generalistas. Nós só cadastramos para atuar, por exemplo, em infraestrutura, em saneamento, em águas, quem é especialista naquilo. O sujeito tem uma longa trajetória, seja na advocacia, seja como engenheiro na área, porque às vezes é uma discussão de engenharia, então o árbitro não será um advogado, será um engenheiro. Esta qualificação técnica é muito superior ao do Poder Judiciário, que o Judiciário pode oferecer. Terceira posição importante, você escolhe o árbitro. Como eu escolho o árbitro? Em regra, quando as arbitragens são maiores, são 3 árbitros. E as partes, em comum acordo, escolherão os árbitros. Se as partes não entrarem em um acordo, a
diretoria da Câmara de Arbitragem escolherá o tribunal arbitral. Eu estou presidente já há quase 2 anos, fui vice-presidente durante 2 anos e confesso aos senhores que em todas as arbitragens que passaram pela Câmara, até hoje nunca precisei escolher um árbitro. As partes sempre entraram em consenso de escolher o árbitro mais apto para julgar aquela demanda. E por fim eu queria dizer aos senhores, então além de redução de custos, melhor solução técnica, estabilidade, eu queria dizer uma regra para os senhores que todos os senhores devem ter que ficar atentos, que é a nossa Câmara é uma das poucas câmaras do país que tem este regulamento, que é um regulamento de dispute board. O que significa isso? É uma arbitragem em tempo real, deputado. É uma arbitragem que acontece na contratação inicial, lá entre as empresas e o Estado, ou entre as empresas que vão realizar a obra, para que você tenha um corpo arbitral que atuará durante toda a obra, solucionando todos os casos de imediato. Significa dizer que você termina a obra com 0 conflitos. Não, mas alguém não vai poder ir ao Poder Judiciário para tentar discutir alguma questão da obra? Não. Porque você tinha um tribunal arbitral permanente à disposição do teu conflito e todos os casos foram resolvidos em menos de 10 dias. Ah, mas a medição está errada dessa obra. Não, os árbitros, sejam eles engenheiros, sejam advogados que farão parte daquele corpo arbitral do Dispute Board, solucionarão de imediato aquela demanda. A obra não para. Esse é o grande desafio. A obra não para. Eu não vou discutir para o mês que vem se eu vou fazer o pagamento porque você não cumpriu a metragem ou não. Em menos de 15 dias você tem a solução se você vai ter que pagar ou não. Então, para quem quer atuar, quem quer entregar a obra de forma célere, quem quer atuar dentro do que foi contratado efetivamente, me parece que não existe outra solução que não a solução da arbitragem ou então o dispute board. Eu queria encerrar a minha fala dizendo, me colocando à disposição de todos vocês, seja para aqueles que precisem de uma orientação quanto aos temas de infraestrutura relacionados a essa temática, quanto a uma dúvida que tenha quanto a cláusulas arbitrais. A primeira dúvida pode ser solucionada diretamente no site da Câmara de Arbitragem da Federação das Indústrias, tem lá 8 modelos de cláusulas arbitrais para você já tirar de lá e colocar no seu contrato. Mas me parece que podem surgir outras dúvidas, em especial sobre algumas técnicas de decisão, como formará o corpo arbitral, e eu estou absolutamente à disposição de todos vocês para tentar solucionar e contribuir com esse espaço. Encerro agradecendo o convite do meu xará, Flávio, que me convidou para estar aqui, que teve a coragem de organizar esse evento, esse desafio de organizar eventos presenciais pós-pandemia, mas o evento certamente já é um sucesso e será um marco anual, tenho certeza, da infraestrutura na área de saneamento em nosso país. Muito obrigado. Obrigado, doutor Flávio. Eu queria agora chegar aí, doutor Alexandre Araújo, CEO da Aquality. Obrigado, deputado. Confesso que eu fiquei preocupado o senhor me perguntar de saneamento básico, né? Eu pensei, vou falar de infraestrutura, não ia saber falar quase nada do tema, a não ser de infraestrutura. Bem, meu nome é Alexandre, eu sou CEO da Quality, a empresa de tecnologia, mas que o grande projeto que nasceu a empresa é trabalhar de infraestrutura, seja em qual segmento for, tá? Hoje a gente, principalmente um tema que está muito atual entre o governo, entre as prefeituras e tudo, é falar de cidade inteligente, onde também envolve um pouco de infraestrutura. Cadê o passador? Aqui. Primeiro, falar de infraestrutura urbana. O que é o conceito de infraestrutura? É um conjunto de sistemas, serviços e instalações que asseguram um bom funcionamento da cidade. E aí a gente fala de limpeza urbana, iluminação, saneamento básico e assim tá. O que quando a gente vai falar de cidade inteligente, o que vem na cabeça de todo mundo? Primeiramente, monitoramento, né? A gente falava que há 20 anos atrás você ia falar o conceito de cidade inteligente, todo mundo só pensava em câmeras de inteligência artificial, que ia filmar as pessoas e tudo. Hoje o conceito de cidade inteligente começou a mudar, tá? Antigamente era tecnologia por tecnologia. Então, falasse na década de 90, falasse em cidade inteligente, o conceito era somente de tecnologia. Hoje a gente tem tecnologia
pensando numa palavrinha que alguns já ouviram falar, que é a IoT, que é a internet das coisas e que está virando internet de tudo, né? Geladeira, já fala com a internet, televisão, celular e assim por diante. Então, hoje o cidadão, ele quer pegar um celular e comunicar com a prefeitura. Ele quer saber como é que está seu processo e assim por diante. Então, a tecnologia, não vou mais só em tecnologia, eu começo a falar de tudo que a internet pode acessar um cidadão. Seguinte, projeto orientado ao cidadão. A cidade inteligente hoje, ela não preocupa somente com a estabilidade governamental. Ela procura o que o cidadão quer. Então, hoje os projetos são orientados o quê? O que o cidadão precisa, o que o cidadão necessita. Então, a gente faz um projeto hoje de cidade inteligente, pensando em tecnologia e pensando também qual que o cidadão precisa. E o que isso vai melhorar na sua qualidade de vida. Né? Então, às vezes, desenha um projeto, segurança, vai melhorar a segurança do cidadão. Comunicação com o status do governo, o cidadão vai conseguir verificar todos os seus processos. Então, hoje a gente pensa em cidade inteligente como um todo, e não somente a questão de segurança. O que o cidadão quer hoje? Uma cidade nova ou uma cidade melhor? Ele não quer mudar, ele não quer que construa uma cidade nova, ele apenas quer uma cidade melhor. O que eu posso trazer de melhoria para essa pessoa da cidade? Hoje os governos devem gerar valor para os cidadãos e para os seus investidores. A gente sabe que algumas cidades inteligentes, já participei de palestra que falava, tal cidade é a mais inteligente do Brasil. O próprio cidadão de falar, eu não sei disso. O que tem na minha cidade que é inteligente? Então, o que o governo hoje, os prefeitos ou os governadores, o que eles estão fazendo para ter a percepção do cidadão que a minha cidade é uma cidade inteligente? O que eu vou apresentar para os investidores? Falar, olha, a minha cidade, eu tenho transporte público inteligente, eu tenho saneamento monitorado, eu tenho iluminação pública eficiente. Então, a percepção do cidadão hoje é mais importante do que somente eu falar que eu tenho uma cidade inteligente. A gente ouviu falar que, não vou citar a cidade, falar, minha cidade é inteligente, pô, vai lá para ver se é inteligente mesmo. Então, se eu não conseguir vender aquilo que a minha cidade realmente tem padrões de cidade inteligente, não adianta aquilo que eu vou colocar, tá? Simplicidade nos processos. Já chegaram na empresa para nós, alguns secretários, falaram, olha, eu tenho esse processo aqui de cidade inteligente. É tão miraboloso que você não consegue nem ver se aquilo funciona para aquela cidade. É a mesma coisa de eu pegar hoje um processo da cidade inteligente do Rio de Janeiro e querer implementar ela numa cidade de 10 mil habitantes, onde ele está falando muito de trânsito, semáforo. Naquela cidade não tem trânsito, naquela cidade às vezes não tem nem semáforo, né? Então hoje você tem que descobrir o que é necessário para cada uma da cidade. Eu assisti uma palestra uma vez que o palestrante falou, olha, na minha cidade eu tenho um problema que os javalis atacam os pés de uva e tudo. Eu preciso de uma solução inteligente e não preciso saber se meu carro vai ficar em engarrafamento, porque na minha cidade, se brincar, não tem 200 carros. Então, às vezes, projetos mirabolosos que aparecem para o órgão público, para que ele desenhe lá, baseado em outra cidade, não funciona, tá? A gente tenta trazer uma simplicidade nos processos. E, principalmente, as parcerias entre o setor público e privado. E hoje a gente coloca mais um elemento nisso, o cidadão, a sociedade. É ele que vai saber, voltando lá no assunto que eu falei, eu quero uma cidade melhor. Ele que vai saber o que é melhor para ele. Então não adianta, às vezes, uma empresa discutir com o governo e saber o que o cidadão acha daquilo. O que ele está esperando de volta, que aquilo vai transformar a minha cidade inteligente. E praticamente o que está muito hoje em evidência, né, são as PPPs. Então, a partir da nova lei, se é permitido hoje fazer concessão, onde as cidades inteligentes, junto com a iluminação, começam a trazer um novo método de contratação para essas cidades. Infraestrutura essencial e demandas. Hoje, a questão da cidade inteligente, aquela percepção que todo mundo tinha de só monitoramento, só câmera, só reconhecimento facial, começou a mudar.
Então, hoje eu passo a ter iluminação pública inteligente. Eu posso ter sensores, eu vou falar de novo, do IoT, onde eu descubro que uma luminária está queimada, ela é informada numa central e alguém vai lá trocar. Eu não fico com uma praça pública escura por muito tempo, esperando que algum cidadão vai lá e olhe e vai denunciar. Então, a gente começa a ter inteligência até na iluminação pública. Saneamento, a gente já teve uma pesquisa falando que algumas operadoras de tratamento de água, 35% do que elas produzem não é vendido. Então, é ineficiência em entregar aquilo. Então, os operadores hoje, de 1/3 do que eles produzem de água, não é comercializado. Então, a gente começa a trabalhar com inteligência para trazer eficiência naquilo. E aproveitar tudo aquilo que tem numa cidade hoje, por exemplo, são cidades que possuem cabeamento de fibra ótica. Ultimamente era usado só para a câmera, então eu passo a usar aquela fibra ótica para iluminação, para a câmera, para levar a internet para o cidadão gratuito em lugares públicos, para transmitir qualquer outro tipo de informação para o cidadão. Uma única infraestrutura que eu coloquei, eu posso transformar isso em várias opções, tá? As cidades inteligentes, então, demandam segurança, saneamento, limpeza urbana e outros serviços que garantem a eficiência e o bem-estar para todo cidadão. Exemplo, limpeza urbana, existe hoje as varreções automáticas, existe a questão, eu vi o prefeito de Maringá falar sobre a questão de resíduo. Em Hong Kong, se eu não me engano, hoje eles coletam lixo, fazem incineração, aquela incineração gera energia para a cidade e as cinzas eles usam para fazer blocos de cimento. Então, eles conseguiram transformar aquilo tudo que era ruim numa nova perspectiva de inteligência de tratamento de resíduos, tá? Meu tempo está acabando, mas assim, o grande privilégio de falar para vocês hoje, a Quality traz até para a questão de projetos, não só abrir a mente mais em relação à cidade inteligente. Hoje a gente tem a expertise de trazer para o cidadão ou para o governo para falar, olha, o que a sua cidade necessita e o que a gente pode aplicar. Porque existe um mundo infinito quando a gente fala de tecnologia, né? Às vezes a gente vê lá drones que estão trazendo pessoas voando, uma coisa que está na China, mas que às vezes não é realidade para cá. Então essa é a questão da inteligência. Tem cidades que o prefeito fala, olha, eu não quero monitoramento, aqui não tem violência. Eu quero que meu cidadão consiga fazer uma consulta. A gente tem plataformas que ele olha lá no celular dele e fala, olha, tal posto de saúde está com atendimento de 10 minutos, o outro está com atendimento de 5 minutos, eu vou deslocar lá para o outro posto de saúde. Isso é que às vezes o governo quer e que não é aquilo que a gente só pensa focado em cidade de inteligência de monitoramento. Ok? Obrigado, deputado. Obrigado, Alexandre. Eu queria passar agora para André Almeida, da SLU, aqui de Brasília, Distrito Federal. Boa tarde, eu sou André Almeida, diretora técnica, né, mas de carreira eu sou analista do planejamento urbano e infraestrutura na engenharia ambiental. Já passei pelo operacional, fui gerente dos aterros e agora, o Marçal falou, né, a gente cai na licitação, aí eu caí lá na Adtec, que é a parte que cuida de licitação, mas também aproveito o conhecimento do operacional para poder fazer contratos melhores e a gente fazer uma gestão melhor de resíduos sólidos. Vou falar um pouquinho do que a gente faz e depois propriamente entrar na parte de infraestrutura, né? O serviço de limpeza urbana ele é uma autarquia. O Distrito Federal ele tem a facilidade de sermos ao mesmo tempo um estado e um município. Então eu consigo ir ali conversar com a Secretaria de Obras, com a Nova Cap, com a CAESB, com a ADASA. Então isso facilita bastante a nossa integração, né? É uma vantagem.
Aqui é só como o Distrito Federal é dividido, para quem não conhece o DF. Nós somos um quadradinho, né, que a gente chama, e a divisão ali, cada empresa, né, ganha um lote, e a divisão é por quantidade de população, mais ou menos 1 milhão de pessoas em cada local daquele ali. Tá? O que nós fazemos operacionalmente? A gente faz praticamente de tudo. Coleta convencional, seletiva, instalação de equipamentos públicos, transbordo, triagem, compostagem, destinação e a disposição final. A gente faz varrição, né, manual, mecanizada, catação, lavagem de monumentos, coleta, né, manual e mecanizada, remoção de animais mortos, frisagem, educação ambiental. Então, assim, praticamente o que o SLU não faz, ele faz praticamente tudo, e quando não faz, ele auxilia os outros a fazerem. Aqui, só a coleta convencional, que a gente já conhece normalmente. Aqui, a coleta seletiva de 2022 até 2025, a gente teve um aumento de mais de 200% na coleta seletiva. Então, a gente tem melhorado ano a ano. Aqui, a varrição, tanto manual quanto mecanizada, é um dos nossos maiores custos, tá? Junto com a catação, a gente paga 16 milhões por mês para esse serviço. E somados com a remoção manual e mecanizada. Gente, isso é nada mais, nada menos do que um crime ambiental, né? A pessoa foi lá, fez um crime ambiental e nós vamos recolher. E vocês vão ver ali que do ano de 2023 para 2024 quase não subiu. Por quê? Teve um surto de dengue aqui e a gente trabalhou exaustivamente. Todo o GDF em conjunto, inclusive utilizando uma infraestrutura robusta aí do DF Legal, com drones, câmeras. Então, o pessoal realmente ficou com medo de ser autuado. Aqui são alguns equipamentos que a gente coloca, né? Lavagens aqui é de uma parada, mas a gente faz lavagens, né, e limpeza de logradouros e equipamentos públicos. Aqui é a pintura. A gente, além da pintura, o que o Gari está fazendo ali, a gente chama de frisagem, que é só tirar o matinho antes de pintar. Aqui a gente chama carinhosamente de vaquinha. A que pinta. Aqui é o transbordo, para vocês verem. Esses transbordos, eles têm mais de 40 anos. E agora é a primeira vez que nós estamos reformando. Hoje eu soltei a ordem de serviço para iniciar a reforma. Já passou a parte de projetos, porque era uma semi-integrada, e pela primeira vez na história do DF, a gente vai ter a obra de 3 transbordos, né? Então, assim, e demorou bastante. Por quê? Uma licitação, ela não é simples de acontecer e precisa também de várias variáveis. A anuência do órgão ambiental, da nossa agência reguladora, mas, graças a Deus, conseguimos reformar agora os 3 transbordos. Aqui é um equipamento que a gente chama de papa-lixo, né? Não sei se tem em todos os estados, mas é um semi-enterrado. Fica aquela parte ali de fora, mas dentro, vocês vão ver que fica uma parte de 5 metros cúbicos. É como se fosse 5 containers de superfície, né? E aqui é antes como era e depois. E a gente tem aí no Distrito Federal mais de 600 equipamentos. Na verdade, eram 650. Aí vocês podem perguntar para mim o que aconteceu com os outros 50. Pessoal, ele é resistente, tá? Chamas, ele tem bem robusto mesmo, uma chapa, mas o pessoal, mesmo assim, eles vão lá, se dão ao trabalho de ir num posto de gasolina, comprar diesel e tacar fogo. Então, assim, um negócio que custa 100 mil reais, a pessoa coloca fogo do mesmo jeito. Mas fizemos uma nova licitação para adquirir mais 200 equipamentos, né? Aí vamos ver se esses duram. Aqui
o papo entulho, do mesmo jeito, aqui a gente recebe resíduo de construção civil, que é o que o Walter falou, que tem uma briga, depois eu vou explicar lá na frente da URI. Mas, assim, se você tem até 1 metro cúbico de resíduo de construção civil, poda, galhada, você pode deixar nesse equipamento. Hoje a gente tem 24 e estamos construindo mais 19. Já soltou ordem de serviço. Isso aqui é um problema. Lixeirinha. Nós instalamos mais de 21 mil até o ano de 2023. Em 2024, nós instalamos mais 4 mil e daquela cinza ali, foi a primeira. Ela não é nem bonita, né? Se fosse bonita, eu até entendi a pessoa roubar e levar para casa. Eu falava, nossa, é uma obra de arte. Mas não, ela foi feita justamente para não chamar tanta atenção. E mesmo assim, das 21 mil, nos sobrou 15. Aí colocamos mais 4 mil, inclusive dessa aqui, verdinha, porque ela tem a boca mais larga. E, do mesmo jeito, estão sumindo. Aí agora a gente fez uma licitação para adquirir mais 10 mil. Aí vamos ver se dura mais um pouco. Aqui é o aterro sanitário. Aí a gente vai começar a falar de infraestrutura, porque muitas vezes a gente acha que é só o gari passando na porta e o resíduo sumiu. Na verdade, não. Existe toda uma infraestrutura, primeiramente para fazer a licitação. Depois de fazer a licitação em si, existem os executores de contratos, todos, a maioria, engenheiros. Após isso, tem a implementação da obra, né? Tem o projeto, né, que antecedeu, depois a implantação do aterro sanitário. Depois da implantação, a gente tem fazer um aterro, implantar, não é difícil. O difícil é o monitoramento e a manutenção, né? Então, eu digo assim, ainda mais na seca. Se for na seca, eu digo que operar aterro é a coisa mais fácil que tem. E aqui em Brasília, a gente tem uma coisa diferenciada dos outros estados. Nós temos a maior planta de tratamento de chorume. Então, a gente não manda para ET, a gente não manda para local nenhum. Todo o nosso chorume, a gente tem capacidade de tratar aí mais de 2.200 metros cúbicos, né? Aqui são só mais algumas fotos, porque eu acho o aterro lindo. Das nossas estruturas, eu acho a mais bonita. Ali a CAESB do ladinho, vizinha nossa. Aqui é uma visão noturna, você vê os queimadores ao redor. Aqui a URI. A URI é o quê? Unidade de recebimento de entulhos. A gente recebe 5.000 toneladas dia. Hoje, a gente consegue aproveitar 1.000 toneladas disso. Aí a gente vai na unidade de recebimento ali, né, aliás, na unidade de britagem, e a gente faz o aproveitamento deste material. Esse é o material que as administrações brigam. Na época de chuva, então, o presidente mais amado é o do SLU. Por quê? Porque ele precisa desse material. Nós fizemos uma nova licitação, já tem, né, a empresa vencedora, estamos só finalizando, e a gente vai passar o aproveitamento aí de 20% para quase 50%, e na nova URI, nós também vamos passar o aproveitamento para quase 80%. E assim, tudo isso, gente, é monitorado, tem um monitoramento bem forte. Passar aqui. Aqui, usina de tratamento mecânico biológico. Em Brasília, a gente tem a maior compostagem, né, de orgânicos, né, de lixo. E na época que antecede o plantio, os agricultores eles brigam por esse fertilizante. E as nossas usinas são muito antigas, da década de 60, da década de 80, e a gente está trabalhando aí com um projeto para modernização, com a ajuda da FGV, né, como consultora. Aqui, passei rapidamente, mas é os nossos IRRs, para onde vai a coleta seletiva, é porque meu tempo já acabou ali.
Só para vocês terem noção, o colega ali falou de tecnologia, né? De como é que a gente faz o uso dessa tecnologia. É só com câmera? Não. O SLU, há bastante tempo, ele já implementou. Nós temos o sistema de gestão integrado. Ali no meu celular eu consigo abrir e ver tudo que entrou, saiu das unidades do SLU. Eu consigo também, aqui, tudo o que não é pesado, mas é medido em quilômetros, tem GPS. Eu consigo abrir também um outro sistema geoportal, qualquer cidadão abre aí no celular e você vai falar, eu quero saber onde é que está a equipe de varrição. Em tempo real, você tem a transparência na mão do cidadão. Isso é muito interessante. Todos os nossos caminhões têm GPS. E, com base nisso, nós criamos um sistema para o cidadão. Então, você, cidadão, mora aqui no Distrito Federal, você tem um aplicativo que você baixa no celular. E ali, ó, você vai saber o horário da sua coleta seletiva, convencional, como separar. Eu não sei como separar, não sei que horas passa, lá vai estar explicado qual hora que passa, e melhor, ele emite um bip para você a hora que o caminhão estiver se aproximando, para você não, o caminhão daqui meia hora vai passar. Você já tem noção que aí você pode ir lá e depositar o seu resíduo, né? A tecnologia ao nosso favor. Aqui são algumas ações que a gente faz. Aqui um projeto, porque infelizmente a gente tem muita área degradada com descarte irregular e a gente tenta dar uma cara nova para ver se a população ajuda. Logística reversa, muitos resíduos não é com SLU, infelizmente, e a gente tem que passar isso para a população. Aqui os grandes geradores, quem produz mais de 120 litros, né, dia. E aqui é só a rota tecnológica, né? Se você gerou orgânico ou seletivo, para onde vai, mas no final o que sobrar é para o aterro sanitário. Aqui a geração de resíduos de construção civil, o papo-entulho, as caçambas, a coleta, né, corretiva, que é o descarte irregular, CTR, porque também é obrigatório, em tempo real. Na URI se lê a placa, não precisa se identificar nem nada, é um sistema bem automatizado e sobra o que a gente chama de agregado. E é isso, gente. Desculpa a correria, mas é porque eu falo bastante. Primeiro, eu queria agradecer a todos. Infelizmente, a gente não vai ter aí tempo para perguntas, por causa do adiantar da hora, mas eu queria agradecer a todos aqui que colaboraram, cada um com sua experiência, com sua visão. A gente precisa, muitas vezes, fazer a mudança, mas a mudança começa na gente mesmo. Para a gente poder mudar a gente precisa aprender, precisa debater. Aqui, nesse painel, a gente teve a oportunidade de ter a parte jurídica, de ter a parte de planejamento, de ter a parte tecnologia e ter a parte de operação, que muitas vezes a gente vê no livro, vê no slide, mas só aquelas pessoas que dedicam seu dia a dia para atender o serviço público, sabe quanto é difícil fazer acontecer no serviço público, dado em vista aí a quantidade de equipamentos quebrados, que é para atender a população. Então, não é fácil, não é simples, mas eventos feito esse, que a gente espera que no próximo ano tenha mais uma vez esse evento, que a gente possa debater mais, trazer novas experiências. A tecnologia vem mudando radicalmente, numa velocidade até mais rápida do que a gente pensa, mas eu queria, para encerrar, de forma muito simples, agradecer e dizer que nós vamos levar esse aprendizado para colocar no Congresso, para exatamente transformar em leis, mas leis que possam ser realmente executadas, leis que possam ser técnicas na parte legislativa, mas também de execução, para a gente poder ter aí um Brasil diferente para nossos filhos e nossos netos. Então, boa tarde a todos, muito obrigado.
Muito bem, agradecemos a moderação e também aos painelistas pelas informações prestadas neste painel.